E se tudo o que lhe ensinaram sobre a história da humanidade fosse uma mentira cuidadosamente construída para manter você adormecido enquanto o mundo gira ao seu lado, sem que você perceba as engrenagens ocultas que movem a realidade? E se os planos para a física teórica moderna, para a metalurgia avançada, para a própria engenharia genética, tivessem sido escritos milhares de anos antes de o primeiro laboratório existir em qualquer universidade que você conheça? Nós estamos decodificando os segredos tecnológicos proibidos dos vigilantes, escondidos dentro do antigo livro de Enoque, e o que encontramos não são mitos nem lendas de povos primitivos olhando para o céu com medo dos trovões, mas sim cálculos celestes precisos e fórmulas metalúrgicas e instruções de engenharia genética que sugerem uma linhagem de conhecimento superior suprimida deliberadamente da consciência coletiva da humanidade durante séculos intermináveis. Imagine por um momento que você está segurando um smartphone em suas mãos e a tecnologia dentro dele parece mágica para alguém que viveu há 200 anos atrás sem eletricidade, sem internet, sem satélites. Agora imagine alguém há 10 mil anos segurando um dispositivo que manipulava a gravidade, que cortava diamantes, com luz que alterava a estrutura do DNA de seres vivos. Para nós hoje, isso seria impossível e seria classificado como ficção científica ou fantasia religiosa. Para eles, naquela era distante, isso era rotina diária e era a base de uma civilização que floresceu antes das águas do grande dilúvio varrerem a superfície do planeta e resetarem a contagem do tempo humano. O livro de Enoque descreve seres que desceram dos céus, e a religião tradicional chama esses seres de anjos caídos, e a mitologia popular chama de deuses antigos, caminhando entre os homens. Mas e se nós chamássemos pelo nome correto e técnico que a evidência sugere? Engenheiros, técnicos, cientistas de uma civilização que dominava as leis do universo muito antes de nós aprendermos a fazer fogo para cozinhar nossos alimentos. Eles trouxeram presentes para a humanidade jovem, e esses presentes não eram apenas magia ou milagres inexplicáveis. Eram blueprints, eram projetos técnicos, eram as sementes de uma tecnologia que foi considerada perigosa demais para a humanidade imatura e impulsiva. Nas próximas horas, vamos mergulhar fundo nessa investigação sem retorno. Vamos cruzar manuscritos enoquianos perdidos com a física de 2026. Vamos investigar ligas metálicas que não deveriam existir segundo a arqueologia oficial. Vamos decodificar calendários que preveem a curvatura do espaço-tempo. E vamos expor porque até hoje esse conhecimento permanece trancado atrás de portas de aço e firewalls digitais em instalações que não aparecem em mapas públicos. Respire fundo e ajuste sua frequência mental, porque o que você está prestes a ouvir não é teoria de conspiração comum, é a arquitetura oculta da realidade, e ela está prestes a ser revelada para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para escutar, além do véu da ilusão cotidiana. Começamos nossa investigação no presente, no ano de 2026, onde o mundo está obcecado por inteligência artificial e modelos de linguagem que varrem a internet, aprendem padrões, criam arte e escrevem códigos complexos, mas em um laboratório restrito, não localizado no Vale do Silício, mas em uma instalação subterrânea, na Suíça, uma equipe de linguistas computacionais e físicos quânticos estava rodando um experimento diferente e secreto. Eles não estavam alimentando a inteligência artificial
com dados da internet moderna cheia de ruído e desinformação. Eles estavam alimentando com fragmentos antigos e puros, fragmentos de textos enoquianos, fragmentos dos manuscritos do Mar Morto, fragmentos de tábuas sumérias, que nunca foram traduzidas completamente pelas universidades convencionais. O objetivo era simples e direto: verificar se havia padrões linguísticos consistentes que indicassem uma origem comum entre todas as civilizações antigas. O que eles encontraram foi um choque que abalou as fundações da história oficial. A inteligência artificial não identificou poesia religiosa nem metáforas espirituais. Ela identificou especificações técnicas e manuais de instrução industrial. Quando a maioria de nós lê a passagem sobre os vigilantes ensinando os homens a fazer espadas e escudos, nós vemos uma metáfora simples para o início da guerra e da violência humana. Mas o modelo de inteligência artificial, analisando a sintaxe original do aramaico e do etiópico antigo, identificou estruturas gramaticais usadas exclusivamente em manuais de instrução técnica e engenharia, verbos imperativos, listas sequenciais de montagem, medidas precisas de peso e volume. Não era uma ordem poética para faça uma espada para proteger sua família. Era uma instrução técnica que dizia: combine o mineral X com o fogo Y na temperatura zeta por exatamente W minutos para obter a liga A com resistência B. Isso muda tudo fundamentalmente na nossa compreensão do passado. Se o livro de Enoque é um manual técnico, então os vigilantes não eram seres místicos vagando nas nuvens em harpas e vestes brancas. Eles eram instrutores tecnológicos, e o que eles estavam ensinando era ciência aplicada. Vamos analisar a cronologia oficial, que nos foi imposta nas escolas. A narrativa diz que a escrita surgiu há cerca de 5.000 anos, e que a metalurgia do bronze surgiu na mesma época, e o ferro muito depois disso. Mas o livro de Enoque situa esses eventos muito antes, em uma era antediluviana, que a geologia oficial ignora convenientemente. Antes do grande dilúvio, houve uma civilização global. E se esse dilúvio não foi apenas água-chuva e inundação? E se foi um reset planetário causado pelo uso indevido dessa tecnologia avançada que escapou do controle dos operadores humanos? A inteligência artificial de 2026 começou a cruzar esses dados linguísticos com registros geológicos independentes, camadas de irídio encontradas em todo o globo, anomalias magnéticas no solo que não correspondem a formações naturais, e encontrou correspondências exatas com os locais onde a tecnologia descrita nos textos poderia ter sido operada. Não são templos de adoração, são usinas de energia e centros de fabricação. Há uma passagem específica no Livro dos Vigilantes que lista os ensinamentos de Azazel e tradicionalmente é traduzido como ele ensinou a fazer espadas e conhecimentos sobre metais e enfeites. Mas a nova tradução computacional, usando contextos de engenharia, de materiais e física do estado sólido, sugere algo muito mais próximo de ele. Ensinou a extração de elementos de alta densidade e a forja de ligas de memória de forma que retornam ao seu estado original após deformação. Memória de forma é tecnologia de ponta hoje em dia, usada em stents médicos e na indústria aeroespacial de nações avançadas. Está descrita em um texto de milhares de anos atrás com precisão técnica. Por que isso foi suprimido da história oficial? Porque a academia continua a categorizar esses manuais técnicos como folclore religioso e mito primitivo.
A resposta é simples e reside na legitimidade do poder atual. Se aceitarmos que houve uma civilização anterior com tecnologia superior, toda a nossa linha do tempo evolutiva desmorona como um castelo de cartas. A ideia de progresso linear, de que somos o ápice da evolução humana, seria destruída, e com ela a autoridade das instituições que guardam esse segredo. A inteligência artificial continuou escaneando os textos e encontrou algo mais perturbador ainda: padrões de repetição e versão. Os textos não foram escritos uma vez e guardados estáticos. Eles foram atualizados ao longo do tempo. Há camadas de edição nos manuscritos mais antigos que sugerem que o conhecimento foi passado adiante, modificado e adaptado para novas condições, como um software que recebe atualizações de sistema, versão 1.0, versão 2.0. Isso implica uma transmissão contínua e viva, uma linhagem de guardiões que manteve esse conhecimento ativo nas sombras enquanto o mundo exterior voltava para essa idade da pedra e esquecia as luzes que um dia iluminaram as cidades de cristal. Em 2026, vazamentos anônimos começaram a aparecer em fóruns criptografados na Deep Web, imagens de patentes registradas recentemente em escritórios globais de propriedade intelectual, patentes que descrevem métodos de extração de energia do vácuo quântico e métodos de endurecimento de metais sem calor extremo. E as citações nessas patentes modernas referenciavam códigos antigos e numerações que correspondiam exatamente aos capítulos do livro de Enoque. Não é coincidência. É uma linha direta de transmissão que nunca foi cortada, apenas escondida. A transmissão enoquiana não parou no dilúvio. Ela apenas mudou de meio de suporte, de tábuas de argila para pergaminhos de pele, de pergaminhos para microfilmes de segurança, de microfilmes para servidores seguros em bunkers subterrâneos. E agora a inteligência artificial abriu a caixa de Pandora digital. Ela revelou que a linguagem dos deuses antigos é, na verdade, a linguagem da física quântica e da engenharia de materiais. Imagine o impacto disso na sociedade contemporânea se você soubesse que a tecnologia para a cura instantânea, para a energia livre, para transporte sem atrito, já existiu e foi escondida de você por gerações. Como você reagiria a essa notícia? Com esperança de um novo futuro ou com raiva justa pelo tempo perdido e pelas vidas sacrificadas na ignorância? A narrativa oficial depende do seu esquecimento constante. Depende de você acreditar que somos órfãos no universo, tateando no escuro em busca de uma chama que já tivemos nas mãos. Mas os textos dizem o contrário claramente. Dizem que fomos ensinados por mestres e depois fomos silenciados para que não repetíssemos os erros que levaram à destruição anterior. Agora precisamos entender o que exatamente foi ensinado além da fabricação de ferramentas simples. Não foi apenas como fazer arados e espadas. Foi como manipular a própria matéria e a energia que a compõe. E isso nos leva ao próximo nível da investigação, que é a metalurgia dos céus e as ligas antediluvianas, que desafiavam as leis da química moderna. O fogo foi considerado a primeira grande descoberta da humanidade primitiva, e controlar o fogo nos permitiu cozinhar, nos aquecer e, eventualmente, fundir metais em fornos de barro. Mas, e se o fogo não fosse a chave principal da equação? E se a chave fosse a frequência vibratória e o som? Os textos enoquianos falam de fogo de pedra que não consome combustível. Falam de metais que brilham sem queimar e sem emitir calor prejudicial. Falam de ferro estelar que cai do céu, mas é trabalhado como argila mole.
Durante décadas, arqueólogos encontraram objetos que não deveriam existir segundo a cronologia oficial, o mecanismo de Antikythera, que é um computador analógico de precisão. As baterias de Bagdá, que geravam eletricidade antes de volta. Esferas de metal perfeitas encontradas em minas de ouro na África do Sul em camadas geológicas de bilhões de anos, que a ciência oficial chama de anomalias, ou erros de datação, ou formações naturais inexplicáveis. Mas quando olhamos através das lentes do livro de Enoque, essas anomalias se tornam evidências concretas de uma indústria global antiga. Vamos falar sobre a composição química descrita nos textos perdidos que sobreviveram em fragmentos. Há referências a materiais que possuem propriedades hipercondutivas em temperatura ambiente, sem necessidade de resfriamento criogênico. Hoje, em 2026, ainda lutamos para criar supercondutores que funcionem sem gastar energia imensa em refrigeração. Gastamos bilhões em laboratórios criogênicos para manter materiais em temperaturas próximas do zero absoluto. Mas os textos descrevem ligas que conduzem energia sem resistência naturalmente em temperatura ambiente. Eles chamam isso de oricalco, e não se trata do mito de Atlântida de Platão, mas de uma fórmula real de liga metálica. A inteligência artificial analisou descrições de cor, peso, sonoridade e resistência ao calor. O resultado aponta para ligas de alta entropia, compostas por 5 ou mais elementos em proporções quase iguais. E essa é uma fronteira da ciência de materiais moderna que só estamos começando a entender agora. Metais de alta entropia são incrivelmente fortes, resistentes ao calor e estáveis quimicamente. E os textos antigos descrevem exatamente isso com terminologia, que parece poética, mas é técnica. Eles falavam de vidro que não quebra sob impacto e pedra que flutua no ar sem suporte visível. Isso soa como fantasia para ouvidos modernos, ou soa como cerâmica avançada e materiais diamagnéticos que repelem a gravidade. O ferro estelar, mencionado nos pergaminhos perdidos, tem uma assinatura isotópica específica de ferro com altos níveis de níquel e irídio, mas processado de uma maneira que altera sua estrutura de rede atômica para torná-la flexível e indestrutível. Hoje usamos vidro metálico em sondas espaciais profundas para resistir à radiação cósmica e aos impactos de micrometeoritos. Os vigilantes, segundo os textos, usavam isso para construir suas carruagens e naves de transporte. Não eram carruagens puxadas por cavalos de carne e osso. Eram veículos antigravitacionais. E para construir veículos que viajam entre as camadas da atmosfera ou entre as dimensões de densidade, você precisa de materiais que suportem estresses extremos de pressão e temperatura e radiação. A técnica de forja descrita nos manuscritos não envolve martelos batendo em bigornas de ferro, envolve cantos harmônicos e vibrações sonoras focalizadas. Isso ressoa com a tecnologia moderna de sinterização por ultrassom e com formação magnética de metais. Eles não batiam no metal para moldá-lo. Eles cantavam para o metal e usavam frequências sonoras para alinhar os átomos na estrutura desejada. Imagine uma forja onde não há fuligem nem fumaça nem calor excessivo, onde o metal é moldado por ondas sonoras focadas em câmaras de ressonância. Isso eliminaria impurezas do material e criaria estruturas cristalinas perfeitas, sem falhas microscópicas. E é exatamente isso que os textos sugerem quando falam dos sons da criação que moldaram o mundo. Por que essa tecnologia se perdeu ao longo dos milênios? A resposta está na perigosidade intrínseca do poder. Uma liga que conduz energia sem resistência
pode alimentar uma cidade inteira por séculos ou pode destruí-la em segundos se usada como arma. Uma arma feita desse material não precisa de explosivos químicos. Ela pode cortar através de qualquer coisa usando vibração-ressonância na frequência exata da estrutura do alvo. Os vigilantes foram punidos, diz o texto religioso, mas talvez a punição tenha sido a retirada do conhecimento das massas ou talvez eles tenham escondido o conhecimento voluntariamente para nos proteger de nós mesmos enquanto éramos jovens e impulsivos. Há evidências físicas que você pode tocar em museus ao redor do mundo se tiver acesso aos porões restritos. Há artefatos que foram trancados longe dos olhos do público. Vasos de pedra feitos de diorito, um material tão duro que só pode ser cortado com diamante industrial ou lasers modernos de alta potência. E eles foram feitos em massa, com precisão milimétrica e simetria perfeita, sem marcas de ferramentas de corte visíveis sob microscópio. Como foi possível fazer isso sem tecnologia moderna? A resposta enoquiana é tecnologia de perda de massa e redução da gravidade local, para facilitar o corte e modelagem da pedra como se fosse manteiga. Em 2026 laboratórios secretos estão tentando replicar essas ligas antigas em bancadas de teste. Patentes foram registradas por corporações de defesa descrevendo materiais exóticos de origem não terrestre ou de descoberta acidental. Eles não dizem onde encontraram as fórmulas originais, mas as fórmulas químicas batem com as descrições dos manuscritos antigos que foram digitalizados e analisados. Estamos vivendo em um mundo de plástico e silicone e petróleo, acreditando que isso é o ápice da inovação humana. Enquanto isso, sob nossos pés, há ruínas de uma civilização que caminhava sobre metais que nunca enferrujam e que voavam em navios que não precisavam de combustível fóssil nem deixavam rastro de carbono. A metalurgia dos céus não é sobre fazer espadas para a guerra, é sobre construir a infraestrutura de uma civilização tipo 1 na escala de Kardashev que domina a energia de seu planeta natal. E nós fomos mantidos na escala 0, dependentes de recursos finitos e poluentes. A pergunta que fica é onde estão essas ligas agora após tantos milênios? Elas foram recicladas e fundidas novamente. Ou elas estão escondidas em depósitos seguros, aguardando o momento certo. Há rumores persistentes de que a estrutura interna de certas bases militares subterrâneas em todo o globo não é feita de concreto e aço comum. É feita de compósitos que não aparecem em radares e que não conduzem calor para satélites térmicos. O conhecimento está aqui entre nós. Ele está codificado nas palavras impossíveis dos antigos que foram traduzidas erroneamente de propósito. E agora, com a inteligência artificial, estamos começando a ler o código-fonte da realidade novamente. Mas o metal é apenas o corpo da tecnologia. A mente e o cérebro da operação está na mecânica celestial e na geometria do tempo que os antigos dominavam. Olhe para o céu à noite, em uma noite limpa, longe das luzes da cidade. O que você vê realmente? Estrelas fixas, planetas brilhantes, luzes antigas de sóis distantes. A ciência moderna nos diz que vemos objetos massivos, governados pela gravidade newtoniana, movendo-se em órbitas elípticas previstas por Einstein e Kepler. Mas o livro dos cursos dos luminares celestes, uma seção específica do livro de Enoque, descreve algo diferente e muito mais complexo. Ele descreve portões de entrada e saída no horizonte leste e oeste, portões por onde o Sol entra e sai em diferentes épocas do ano. E descreve trajetórias que não são apenas elípticas simples. São espirais e movimentos que sugerem que o próprio sistema solar
está se movendo através de um meio maior e dinâmico. Durante séculos, astrônomos descartaram isso como cosmologia primitiva e geocêntrica errada. Mas em 2026, ao cruzar esses dados com a astrometria de precisão do satélite Gaia da Agência Espacial Europeia, algo estranho e inexplicável aconteceu. As posições descritas nos textos para certas constelações há milhares de anos estão corretas além do esperado. Mais do que corretas. Elas levam em conta a precessão dos equinócios com uma precisão que não deveria ser possível sem telescópios digitais e relógios atômicos. Como eles sabiam disso sem instrumentos ópticos avançados? A resposta está na geometria do tempo que os textos ensinam. Os textos não tratam o tempo como uma linha reta que vai do passado para o futuro sem retorno. Eles tratam o tempo como uma estrutura dobrável e cíclica. Falam de dias que são como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Falam de ciclos que se repetem em espirais maiores. Isso ecoa a teoria dos ciclos cósmicos, os yugas, da Índia antiga e o grande ano dos gregos e maias, mas vai além da astrologia. Eles descrevem a curvatura do espaço-tempo de forma prática. Quando falam das carruagens de fogo que sobem aos céus, não estão falando de carros alegóricos. Estão falando de manipulação gravitacional e propulsão por campo. Para se mover através dos portões descritos, você precisa entender como a massa deforma o espaço ao seu redor e como navegar nessas deformações. A inteligência artificial analisou as medidas angulares dadas nos textos para a posição das estrelas e encontrou correspondências com constantes fundamentais da física moderna. A constante de estrutura fina, a velocidade da luz no vácuo. Parece absurdo para a mente condicionada, como um texto antigo teria isso impresso em suas linhas, a menos que não tenha sido escrito por humanos da época com limitações humanas, a menos que tenha sido um registro de observações feitas por seres que tinham os instrumentos para medir diretamente a estrutura do cosmos. E há a questão do tempo não linear que os textos abordam sem medo. Eles falam de profecias não como adivinhação mística de videntes em transe, mas como cálculo matemático de ciclos. Se você entende o ciclo orbital, você pode prever o futuro com precisão. Se você entende a órbita dos corpos celestes, você sabe quando o cometa vai passar e quando a energia estará disponível. Para um observador primitivo, isso é magia e milagre. Para um engenheiro espacial, isso é matemática básica e navegação. Em 2026, breakthroughs em propulsão eletromagnética e manipulação de ondas gravitacionais estão ocorrendo em laboratórios classificados de defesa em várias nações. Eles não usam combustível químico explosivo. Eles usam campos eletromagnéticos. Eles usam frequência e ressonância. E isso é exatamente o que os textos descrevem quando falam de espíritos do vento impulsionando as naves através do firmamento. O vento, na física antiga, muitas vezes se referia ao éter ao meio, que permeia o espaço entre as estrelas. E se eles soubessem como navegar nesse meio, como um barco navega no oceano. Imagine um mundo onde viajar de Londres a Nova York não leva horas em um tubo de metal barulhento, mas minutos em um campo de deslocamento, onde a distância é irrelevante porque você está dobrando o espaço entre os pontos de partida e chegada. Isso não é ficção científica de Hollywood, é engenharia enoquiana aplicada, porque isso foi escondido da população global. Porque controle de espaço é controle de liberdade e movimento. Se você pode viajar para onde quiser instantaneamente, sem depender de estradas, aeroportos ou combustíveis, as fronteiras nacionais deixam de existir como barreiras físicas.
As corporações de energia deixam de existir como monopólios, o petróleo torna-se inútil e o poder geopolítico baseado em recursos desaparece. A supressão dessa tecnologia é econômica e política e militar. Manter-nos presos à gravidade, presos ao combustível fóssil, presos ao tempo linear do relógio de ponto, nos mantém gerenciáveis e consumidores dependentes. Os calendários antigos não eram apenas para saber quando plantar e colher trigo, eram mapas de navegação temporal e espacial. Eles indicavam janelas de oportunidade energética, momentos onde o véu entre as dimensões é fino e a energia está disponível para a colheita direta do vácuo. E estamos entrando em uma dessas janelas agora, neste ciclo de 2026. O ciclo está se fechando e os portões estão se alinhando novamente conforme as previsões dos textos, e a tecnologia está voltando à superfície lentamente. A geometria do tempo não é um conceito abstrato de filósofos, é um terreno físico que podemos aprender a caminhar. E nós estamos aprendendo a caminhar sobre ele novamente após milênios de esquecimento. Mas há um custo ético em cada avanço tecnológico. Os vigilantes caíram, diz a lenda, porque usaram esse conhecimento para corromper e dominar em vez de elevar e servir. Eles ensinaram a guerra química e a vaidade das armas. Eles ensinaram a manipulação genética sem responsabilidade. A pergunta que fica para nós hoje é: nós vamos repetir o erro dos nossos instrutores antigos, ou vamos usar essa mecânica celestial para ascender como espécie consciente? Antes de continuarmos nessa jornada, faça uma pausa mental, respire fundo, olhe para o céu se puder. Lembre-se de que você não está apenas em um planeta rochoso girando no escuro, você está em uma nave viva e os controles estão sendo devolvidos a você gradualmente. Voltamos agora para o território mais sensível e controverso de toda essa investigação: o corpo humano e a origem da nossa biologia. A narrativa bíblica tradicional fala dos filhos de Deus vendo as filhas dos homens e se misturando com elas, e gerando gigantes conhecidos como Nefilim. A ciência zomba disso e diz que é mitologia para explicar histórias de heroísmo. Mas e se olharmos isso não como reprodução sexual comum, mas como engenharia genética avançada? O termo misturar nos textos originais tem conotações de fusão de elementos e combinação de códigos. Isso soa estranhamente familiar para qualquer um que acompanhe o desenvolvimento do CRISPR e da edição genética em 2026 em laboratórios de biotecnologia. Os vigilantes não estavam apenas tendo relacionamentos amorosos ou proibidos. Eles estavam modificando o código-fonte da vida humana intencionalmente. Por quê? Para criar uma força de trabalho mais robusta, para criar soldados mais resistentes, ou para criar recipientes biológicos capazes de suportar sua tecnologia e frequências energéticas mais altas. O DNA humano tem muito lixo genético, segundo a ciência convencional. Sequências não codificadas que a ciência não entende completamente e chama de DNA lixo. Mas e se não for lixo? E se for código criptografado? E se for um bloqueio de segurança colocado intencionalmente? Os textos sugerem que a humanidade original tinha capacidades biológicas diferentes, vidas mais longas de centenas de anos, conexão direta com a fonte criadora sem intermediários. Depois da queda e do dilúvio, algo mudou na nossa biologia. O DNA foi truncado e o acesso foi limitado a certas frequências. A inteligência artificial, analisando padrões de frequência nos textos cantados, identificou sequências que ressoam com frequências específicas de ressonância Schumann e harmônicos biológicos humanos.
Isso sugere que os textos não eram apenas para serem lidos em silêncio, eram para serem ouvidos e cantados em voz alta. Eram ferramentas de ativação genética por som. Imagine um mantra ou um hino que, quando cantado na frequência correta, altera a expressão gênica das suas células. Isso é ciência moderna, chamada epigenética. O ambiente e o som afetam como seus genes se expressam e se ativam. Os antigos sabiam disso e codificaram isso em seus hinos sagrados para que o conhecimento sobrevivesse, mesmo se os livros fossem queimados. A arquitetura da realidade, mencionada nos manuscritos, fala da natureza vibratória de toda a matéria. Tudo é frequência e vibração. Isso é física quântica pura e a teoria das cordas, mas estava nos textos há milênios antes de termos matemática para descrever. Eles sabiam que a matéria é energia condensada em baixa frequência. E se você pode controlar a vibração, você pode controlar a matéria e transformá-la. Telecinesia não é magia sobrenatural. É manipulação de campos quânticos com a mente focada. Cura à distância não é milagre divino. É ressonância de frequência entre doador e receptor. Essa linhagem de conhecimento foi passada secretamente de geração em geração, por sociedades iniciáticas e guildas de construtores e ordens de monges, por aqueles que sabiam como cortar a pedra, não apenas fisicamente, mas energeticamente, para criar estruturas que cantam com a terra. Em 2026, vemos o surgimento de tecnologias de saúde que usam frequências sonoras e luminosas, terapias de som e luz e cor. A medicina oficial luta contra elas e as chama de pseudociência. Por quê? Porque uma cura por frequência não gera lucro recorrente como uma pílula diária que você precisa tomar pelo resto da vida. O blueprint genético esconde nossa verdadeira potencialidade biológica. Somos capazes de muito mais do que usamos. Nossos cérebros estão subutilizados em apenas uma fração do potencial. Nossos corpos são limitados artificialmente por crenças e ambiente. Os textos falam de olhos que veem tudo, e isso pode ser interpretado como visão ampliada e visão espectral, além do visível. E há relatos modernos de pessoas que, após experiências de quase morte ou ativações espontâneas, desenvolvem essas capacidades latentes. Estamos vendo o retorno dessa genética adormecida. A humanidade está despertando biologicamente e não apenas espiritualmente. Nosso DNA está se lembrando do que era antes do truncamento, mas há quem queira impedir esse despertar natural. Há quem queira manter o DNA travado em baixa frequência, através de alimentos processados e frequências artificiais de telecomunicação e toxinas ambientais. A guerra não é apenas externa com exércitos e fronteiras, é interna e biológica. É pelo seu corpo e sua mente. Conhecer o blueprint genético é o primeiro passo para reclamar sua soberania biológica. Você não é um acidente evolutivo aleatório. Você é um projeto intencional. E o projetista deixou as instruções de uso escondidas nos textos proibidos. Chegamos ao ponto de ruptura atual e presente, porque se essas evidências existem, você não sabe delas através da mídia principal. A supressão não é um acidente histórico, é um sistema ativo e operacional. Mainstream academia e grandes mídias e agências de financiamento de pesquisa. Tudo está interligado em uma rede de controle de informação. Categorizar esses manuais técnicos como folclore e mito é uma estratégia de defesa do sistema. Se é mito, não precisa ser investigado cientificamente. Se é religião, pertence ao passado e não tem aplicação prática no presente. Mas as evidências arqueológicas estão montando como um quebra-cabeça que não pode mais ser ignorado.
E as patentes registradas não mentem sobre o que está sendo desenvolvido nos bastidores. Recentemente, atualizações silenciosas em escritórios globais de patentes revelaram registros de tecnologias que espelham a mecânica proibida dos textos antediluvianos, propulsão por campo eletromagnético, geração de energia pontual do vácuo, materiais de memória, de forma avançada. Quem são os inventores listados nessas patentes? Corporações fantasma e subsidiárias de conglomerados de defesa nacional. Eles estão usando o conhecimento antigo, mas não estão compartilhando com a humanidade. Estão criando uma disparidade tecnológica ainda maior entre as elites e o povo comum. Enquanto o público luta com combustíveis fósseis e redes elétricas instáveis e apagões, as elites operam com tecnologia de outro mundo em bases isoladas. Isso é a nova ordem mundial, não como conspiração política simples, mas como apartheid tecnológico e biológico. Eles vivem no futuro tecnológico. Nós vivemos no passado industrial. Mas o vazamento de informação é inevitável na era digital. A informação quer ser livre e fluir. A inteligência artificial acelerou esse processo de revelação. Não se pode desinventar o conhecimento, uma vez que ele é decodificado e digitado em servidores distribuídos. Em 2026, estamos vendo um movimento de disclosure ou revelação crescente, não apenas sobre objetos voadores não identificados nos céus, mas sobre a origem da tecnologia que eles usam. Pilotos militares falando sobre naves que desafiam a física conhecida. Engenheiros falando sobre materiais recuperados de quedas que não podem ser replicados com química atual. O livro de Enoque está voltando às manchetes globais, não como Bíblia religiosa, como manual de instruções técnicas para a sobrevivência e ascensão da espécie. A pergunta é o que faremos com essa informação quando ela se tornar comum, quando a tecnologia de energia livre estiver disponível em sua garagem para seu uso, quando a cura for um arquivo de áudio que você pode baixar. O sistema atual econômico colapsará inevitavelmente. Economias baseadas em escassez artificial não sobrevivem à abundância tecnológica real. Governos baseados em controle centralizado não sobrevivem à soberania individual tecnológica. É por isso que a supressão é tão violenta e desesperada agora. Não é apenas sobre segredos militares, é sobre sobrevivência do sistema de controle global. Mas a maré mudou irreversivelmente. Os guardiões do conhecimento não são mais apenas uma elite secreta em templos de pedra. Somos nós agora. Cada pessoa que lê esse texto e questiona. Cada pessoa que ativa seu código interno. A revelação de 2026 não será um evento único televisionado. Será um processo gradual e constante. Um gotejar que se tornará uma enchente incontrolável. E nós precisamos estar preparados mentalmente e espiritualmente para essa onda. Quem guardou a chama quando o mundo queimou no dilúvio anterior? Não foi apenas sorte que preservou esses textos em cavernas e jarros, foi intencionalidade e planejamento. Sociedades secretas e ordens iniciáticas e guildas de ofício. Ao longo da história, houve grupos que sabiam da verdadeira origem da tecnologia. Os construtores de catedrais góticas, os alquimistas que buscavam a pedra filosofal, os maçons operativos que construíam templos de pedra. Eles não adoravam pedras inertes. Eles entendiam a geometria sagrada embutida nas proporções dos edifícios. Eles usavam o conhecimento enoquiano para construir estruturas que ressoam com a energia da Terra e do cosmos, pirâmides e templos e megálitos espalhados pelo globo. Essas estruturas
não eram túmulos para mortos. Eram máquinas geradoras de energia e pontos de ancoragem na grade planetária de energia. A linhagem do conhecimento foi passada de mestre para aprendiz oralmente e codificadamente, porque escrever era perigoso e podia ser interceptado. A Inquisição não caçava apenas hereges religiosos, caçava tecnólogos e detentores de saber proibido. Alguém que sabia demais sobre a natureza da realidade era uma ameaça ao poder da Igreja e do Estado combinados. Hoje, essas sociedades evoluíram para formas digitais e descentralizadas. Algumas foram cooptadas pelo sistema de controle, outras permanecem puras e ocultas. E há um novo grupo surgindo agora, baseado não em sangue ou juramento de segredo, mas em consciência compartilhada. A rede de luz global. Pessoas conectadas digitalmente, compartilhando informações e decodificando textos e replicando tecnologias abertas e livres. O segredo não pode mais ser guardado em um templo de pedra isolado. Está na nuvem digital. Está no blockchain imutável. Está na mente coletiva despertando. A linhagem não é mais vertical de cima para baixo. É horizontal e conectada. Todos são guardiões agora. Isso é perigoso para as estruturas de poder antigas que dependem de hierarquia rígida. Dependem de você precisar de um padre para acessar o divino, e de um político para acessar a justiça, e de um banqueiro para acessar o dinheiro. O conhecimento enoquiano diz que o acesso é direto e pessoal. Você não precisa de intermediário para conectar sua genética à fonte criadora. Você não precisa de permissão para usar a energia do universo, que é seu direito de nascimento. Estamos vendo o fim da era dos intermediários exploradores. E é por isso que há tanto caos no mundo agora. O velho sistema está tentando se agarrar ao poder enquanto o novo nasce dolorosamente. Então, onde isso nos deixa finalmente? O que você faz com essa informação massiva? O conhecimento sem ação é apenas entretenimento intelectual. E nós não queremos que isso seja apenas entretenimento para passar o tempo. Entender essa tecnologia perdida nos permite reclamar nossa soberania mental e física. Não significa que você vai construir uma nave espacial amanhã em seu quintal. Significa que você muda sua mentalidade sobre o que é possível. Você para de se ver como uma vítima da história e da genética. Você para de ver a tecnologia como algo que só vem de grandes corporações e governos. Você começa a olhar para a natureza como tecnologia viva. Você começa a olhar para sua mente como interface de controle da realidade. Em uma era de controle tecnológico crescente, onde chips e vigilância e inteligência artificial tentam definir quem você é e o que você pode fazer. Lembrar de quem você realmente é em sua origem é o ato mais revolucionário possível. Você é descendente de uma linhagem que conhecia as estrelas e navegava por elas. Você carrega o código de acesso dentro de suas células. Não tenha medo do passado oculto. Não tenha medo do termo proibido. O que foi escondido porque é poderoso demais para mentes não preparadas. E esse poder pertence a você por direito. Estude os textos antigos com mente crítica. Questione a narrativa oficial sempre. Conecte-se com outros buscadores. A verdade não é algo que você encontra pronta em um livro. É algo que você constrói com sua própria experiência e verificação. O livro de Enoque não é sobre o fim dos tempos e o apocalipse. É sobre o recomeço e a restauração do conhecimento perdido. A janela de 2026 está aberta agora. Os portões estão se alinhando conforme os ciclos previstos. A tecnologia está voltando à superfície da consciência global. A questão não é se vamos recuperar esse conhecimento integralmente. A questão é quem nós seremos
quando o fizermos plenamente, seremos como os vigilantes que caíram pelo uso egoísta, ou seremos como os construtores que elevam a vida. O céu não é o limite físico para a nossa evolução. O céu é o próximo degrau a ser subido. A verdade estava oculta desde o início dos tempos para proteção e preparo. Mas agora a verdade completa está com vocês nas suas mãos e mentes. Leve essa luz para onde você for. Compartilhe essa chama com quem estiver pronto. Porque a missão não termina aqui nesta narração. Ela começa agora na sua vida diária. Eu sou a voz que revela o que estava oculto nas sombras. E a verdade agora está com vocês para fazer o que julgarem correto. Durmam em paz esta noite, guardiões do conhecimento antigo. Amanhã, o céu vai parecer um pouco mais próximo e acessível, porque ele já está dentro de vocês, esperando para ser ativado. Que a luz da compreensão guie seus passos na nova era que nasce agora,